Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean, comercial sul da Gaslive e fisioterapeuta de formação. Vocês sabiam que a Gaslive possui uma linha ampla de produtos para a medicina do sono e que os nossos equipamentos têm sido cada vez mais reconhecidos pela classe médica? Temos como exemplo a doutora Andrea Bacelar, que já conhece e trabalha com a nossa linha. Este é o Sleep Live LT. Ele tem um excelente custo-benefício, é automático com umidificação integrada. É leve, compacto e tem como opcional a oximetria e a conectividade. Já o Sleep Live tem como diferencial o aprimoramento do algoritmo e leitura da apneia central, umidificação inteligente e como opcional a conectividade e a oximetria, além do design totalmente repaginado. Na linha dos biníveis, nós temos o BiPAP Gaslive. Ele tem 5 modos ventilatórios, incluindo a ventilação híbrida. Ele tem como opcional a oximetria e também a praticidade da extração dos relatórios. Agora fiquem com o vídeo da especialista de sono, doutora Andrea Bacelar. Nós vamos falar daquele paciente que tem o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Ele para de respirar à noite. E o tratamento proposto para ele foi uma pressão positiva nas vias aéreas para desobstruir essa via aérea. A partir daí, a gente vai ter que definir que tipo de pressão positiva nós vamos colocar. Então aqui, por exemplo, a gente tem um CPAP, pressão contínua, inspirou e expirou a mesma pressão. Nós temos um binível, que ele vai definir uma pressão para inspirar e uma pressão para expirar. E nós temos uma pressão automática, que ele vai variando, né? Existem alguns algoritmos dentro do equipamento que ele vai variando essa pressão ao longo da noite. Então, para que a gente defina que equipamento indicar para o paciente, a gente precisa titular a pressão que vai desobstruir essa via aérea. Então, a gente pode fazer isso através de uma polissonografia num laboratório, ou a gente já pode pedir para esse paciente levar um equipamento automático para casa. A gente define a pressão mínima e a pressão máxima, ele utiliza por uma semana e depois a gente vai fazer a leitura de como foi essa semana. E aí a gente vai definir, bom, sabemos agora que a pressão ideal para que esse indivíduo durma com esse equipamento é tal. A partir daí, se ele tiver uma pressão amena, a gente vai, por exemplo, definir uma pressão contínua. Se ele tiver algum outro problema de saúde, algum outro problema pulmonar, ou essa pressão for muito elevada, necessária para desobstruir, a gente pode pensar num bilevel. Eu coloco a pressão inspiratória mais elevada e a pressão expiratória para gerar um conforto maior para esse paciente. Ou, eventualmente, se é um paciente que tem muita instabilidade de peso, se toma outras medicações que relaxem a musculatura, que tenha problemas musculares, a gente pode definir um equipamento automático, mas aí já com uma janela diminuída, e não essa janela que a gente colocou para definir a pressão, para que a gente não tenha muita variação de pressão durante a noite. Então, a partir daí, ele vai adquirir esse equipamento para começar a usar todas as noites na sua casa. Uma outra questão muito importante que a maioria dos equipamentos hoje de pressão positiva tem é o umidificador. Umedecer e aquecer esse ar que vai entrar e sair durante a respiração, durante o seu sono, é fundamental porque isso gera um conforto maior, isso tenta reproduzir a nossa realidade, quer dizer, fica mais fisiológico a utilização desse equipamento durante a noite. E com isso, a gente resolve esse problema que acomete esses pacientes
todas as noites e pode ser um grande fator de risco para outras doenças, né? Para ter hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares, problemas cerebrovasculares, dificuldade em perda de peso, alteração da imunidade, alteração do humor, porque esse indivíduo passa a não dormir bem cronicamente, e aí a gente resolve, evita, elimina esse fator de risco.